nós não estamos falando aqui de palavras de um pastor no auge do seu ministério. Nós estamos falando aqui de um pastor que já estava prestes a morrer, e ele sabia disso. Temos visitante nessa noite, quem é? Bote aí, meu filho. Fabiana Fernandes, cadê você para a igreja te conhecer? Fique de pé, Fabiana, para a igreja te conhecer. Levante as mãos. Como é que a igreja diz? Sejam bem-vindas. Volte sempre, traga mais gente e fique com a gente. Você que é próxima, diga: Deus tem uma palavra para o teu coração. Então, esse pastor que já está, praticamente às vésperas da sua morte, passa seu cajado para o seu filho amado, que é Timóteo. E no capítulo 3, todo nós já estudamos, que ele orienta a Timóteo o que estava por vir, os dias difíceis, que estava por vir com homens, como nós já estudamos aqui, amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, enfim, toda sorte de sentimentos de egoísmo. E no versículo 10, ele fala com Timóteo que, ao observar Timóteo, ele estava vendo que Timóteo estava seguindo ele, seguindo a doutrina que ele pregava, acompanhando Timóteo no modo de viver dele. E isso é um perfil admirável em quem é discípulo, é seguir os passos do seu mestre. Paulo estava vendo nisso de Timóteo. Eu tenho te observado, Timóteo. Eu tenho visto que você tem seguido a minha doutrina, o meu modo de viver, meu propósito. Não adianta você estar seguindo alguém, um líder, se o propósito desse líder não é o seu propósito. A vitória consiste em você abraçar também o propósito. É nisso aí que você vai crescer. Ninguém cresce junto de um mestre a qual você não abraça o propósito dele. Deixa eu te falar, e o propósito do mestre sempre tem que ser o reino de Deus. O propósito de Paulo era expandir o evangelho. E era nisso que Paulo estava vendo em Timóteo. Que você tem me seguido, tem seguido a minha doutrina. Ou seja, a doutrina de Paulo era e sempre foi o evangelho, as boas novas. Então, tudo que fuja disso, não queira para a sua vida. A sã doutrina tem que estar sempre acima de tudo, acima de mestres que se acham doutor da lei, porque os fariseus se achavam doutores da lei, mas na verdade eles só pregavam e não viviam, Eu vejo, Timóteo, que você tem o mesmo propósito, a mesma fé, porque se você não tiver alinhado com a fé, e qual é a fé aqui que Paulo está falando? A fé em Cristo Jesus. Eu tenho fé que eu vou ser curado. A fé principal, a fé que vai ser o combustível para que tudo na sua vida aconteça, é a fé em Cristo Jesus. Porque quem verdadeiramente tem essa fé, vai andar nos passos de Jesus, vai receber o ensinamento de Jesus. Aleluia. Então não adianta eu dizer que tenho fé, se eu quero viver a minha vida como eu quero. Então eu não estou tendo fé. Porque se eu tenho fé, se eu sigo a doutrina, e se eu tenho fé em Cristo Jesus, na obra redentora da cruz, tudo isso vai fazer um diferencial na minha vida. Eu entendo porque entendo que a minha fé vai ser calcada, vai ser respaldada em eu viver a vida de Cristo. É isso que Paulo dizia: não mais vivo eu, mas Cristo. Deixa eu fazer um parêntese aqui. É nisso aí que está a sua vitória. É viver a vida de Cristo. É
É nisso aí que está respaldado a sua vitória. Ele continua dizendo longanimidade. Eu tenho visto que você está sendo longânimo, ou seja, está tendo paciência. Porque o bom líder, aleluia, é aquele que sabe ser longânimo. Porque vai ter momentos, aleluia, que a gente vai sofrer. Vai ter momentos que, até porque você vai ver que no versículo 12, ele vai dizer: Timóteo, é mistério. É claro que todos aqueles que decidem viver piamente em Cristo Jesus, vai sofrer perseguição. Então isso, querido, é uma certeza que todos nós temos que ter. Sofreremos perseguição. Você pode ir aí, por favor, para Mateus 5, versículo 11. Diz assim: bem-aventurados, feliz, mais do que feliz, bem-aventurado diz isso, né? Sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Aí o versículo 12 diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Só que muitas vezes a gente esquece disso, querido. Só que tem momentos que a gente esquece isso. Que todos aqueles que tomam uma decisão de viver verdadeiramente a palavra, irão sofrer perseguições. E muitas vezes, como eu falei hoje com uma irmã aqui, queremos ser melhor do que Cristo. Tem coisas que nós vamos passar, que você vai passar, e que eu passei, por amor ao Evangelho. Agora Paulo vai dizer lá em Efésios, que a nossa luta, vai lá para Efésios 6, é bom ler. Vai lá para Efésios 6. Vamos ler do 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Reveste-vos de toda a armadura para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Por quê? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo orienta seu filho Timóteo que haveria perseguições, que ele sofreria perseguições, né? Mas ele também tinha que entender que a luta dele não era contra carne nem contra o sangue. Se nós não compreendermos isso, queridos, nós vamos viver perdendo. E o projeto de Deus, a palavra de Deus a nosso favor é que somos vencedores. Mas somos vencedores como? Do meu jeito? Agindo da minha maneira? Somos vencedores em Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus diz aqui no versículo 16, que toda a escritura divina é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. O que é que Paulo está dizendo para Timóteo? Você vê aqui no capítulo, na primeira carta de 1 Timóteo, capítulo 6, ele fala com Timóteo: combata o bom combate. Combata o bom combate como um soldado, né? Vamos ler lá, você que não estava aqui, 1 Timóteo, capítulo 6. Versículo 6, é versículo 6, meu Deus. Versículo 6, me ajuda aí,
Não. É. Não. Então não é 6, é 5. 6:12. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna para a qual foste chamado. Não. Ele fala sobre soldados, né? Faça, cumpra como um bom soldado. Ele está dizendo o seguinte: um bom soldado, para ter vitória, ele tem que estar todo aparado, como a gente já ensinou aqui, tem 15 dias, ele tem que estar todo fardado. E uma das orientações que ele diz, olha, o bom soldado, ele não luta com suas armas próprias, tem tudo adequado para se compor, porque senão ele vai ser derrotado. Então, o que nós temos que entender é que, como um bom soldado, nós não podemos lutar de qualquer maneira. E o entendimento, nós temos que compreender que toda a nossa luta não é carnal, a nossa luta é espiritual. Quando ele diz, combata como um bom soldado, ele está dizendo, tenha entendimento que você está numa batalha. O mundo espiritual é uma batalha, sim ou não? Temos que ter esse entendimento, que estamos travando uma guerra. Irmãos, toda vez que eu sei que tem algo poderoso para acontecer, eu sei que algo vai se levantar. Eu sei que vai acontecer alguma coisa. É porque estamos numa guerra. E numa guerra, a sua luta não é contra o sangue nem contra a carne. A sua luta é contra seres espirituais. São demônios que trabalham. Agora vem cá, demônios vai se manifestar para lhe atingir? Não. Ele vai usar o quê? Pessoas. Mas as pessoas não são os nossos inimigos. Mas na hora da aflição a gente esquece disso. A gente esquece que o seu inimigo não é o seu irmão, não é seu marido, não é sua esposa, não é seu filho. E para a gente, pastora, lutar e vencer, Efésios 6 explica, você não pode vencer com as suas armas. Efésios 6 nos explica isso. Como é que a gente vence? A gente vence nos armando com as nossas armas espirituais. Primeiro ele diz, se revista de toda a armadura de Deus. Minha filha, qual é a armadura de Deus? A palavra. A palavra. Oração, jejum, vencendo a sua carne. Se revista. Mas pastora, eu sou muito fragilizada, eu sou muito colérica. Se revista, vá para o joelho, ore, jejue, vença a sua carne. Não olhe as lutas que estão se levantando contra o seu irmão ou contra quem quer que seja. Olhe com seus olhos espirituais e veja quem que está por detrás disso. É para te desestabilizar. Porque, querido, olha, Satanás, ele não conhece os meus pensamentos, nossos pensamentos não, mas ele vive ao derredor, 24 horas, te analisando, te observando. Ele conhece as suas reações. Ele sabe aonde pode te atingir, para te tirar do propósito. Então, se eu sou uma pessoa fragilizada, e que se alguém me olhar feio, aquilo ali vai ser o suficiente para sangrar uma ferida que está aqui dentro, ele sempre vai estar mandando alguém meter o dedo nessa ferida. Como é que eu posso me armar com as armaduras de Deus? Vivendo a palavra. Aleluia, se humilhando, é para dar glória. É porque eu costumo dizer, se você não tiver trevas nenhuma dentro de você, ofensa nenhuma vai ter capacidade de entrar em você. Se você tiver uma visão espiritual, é Satanás, é você, aleluia. Vou lhe dar o seu. Eu contei hoje um testemunho para uma irmã minha, que quando a gente tem esse entendimento, o diabo não vence mais. Por detrás, eu não tenho vergonha nenhuma de contar, já contei também aqui, porque é bom a gente pregar com o testemunho da nossa vida, porque se a gente conta o testemunho de alguém, a gente não sabe se é verdade ou não. Mas eu sei o que é viver a palavra e se humilhar, porque eu entendi a palavra.
e conseguia ver, e consigo ver, através de situações que acontecem, quem é que está por detrás. No processo que eu passei com meu esposo, preparei um jantar para agradar, para desfazer as obras do diabo. No aniversário dele, ele não apareceu e minha sogra ainda me ligou pensando que estava me fazendo bem. Não espere ele não, que eu fiquei sabendo que ele está com a amante. Ficou com a amante hoje o dia todo. Eu respirei fundo, porque pense numa pessoa que dizia assim, eu sofrer traição de homem jamais. Mas eu entendi que em Cristo a gente sofreria perseguições. Quem está aqui? Tem coisas que você pode até não passar se você não tiver Cristo, mas se você tiver Cristo, você vai passar, aleluia, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que Deus possa trabalhar em você. A Bíblia não diz em vão, humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, siga o exemplo de Cristo, sendo humilde como Ele foi humilde. Querido, isso aí é a armadura de Deus. Aí eu fui envergonhada, muito convidada dentro de casa, triste, decepcionada, mas não deu gosto a chorar. E ele chegou, ainda tinha gente lá, todo mundo, você lembra, né? Todo mundo me olhando e eu, na minha posição, eu sabia quem era. Eu não deixei a fragilidade entrar para eu ficar chorando no canto e nem brigar. Sabe o que foi que eu fiz? Depois que todo mundo saiu, preparei uma bandeja de excelência. Eu disse, sabe o que é? Satanás, eu vou lhe dar uma bofetada agora. Pastor, a sua vontade qual era? Jogar água fervendo e matar. Tem que falar a verdade. Mas como eu entendi que eu tinha que me armar com as armaduras de Deus para me proteger, aquilo que eu preguei aqui domingo, e proteger meu coração, preparei uma bandeja, botei uma rosa. Eu tinha comprado um buquê de rosa, comprei uma rosa, peguei uma rosa, botei no copo, outro com suco e fui lá levar. Feliz aniversário, meu amor, no quarto. Ele olhou para mim e fez, mas rapaz, você é cínica. Eu fiz tudo isso com você e você faz isso. Eu digo, é porque eu te amo. Você sabe o que aconteceu? Me invadiu uma alegria. A vontade ali, a carne tremia no corpo. Mas eu disse, Satanás, carne, você vai para seu lugar. Porque eu sei porque sei com quem eu estou lutando. Aleluia. Glória a Deus. Então, nosso entendimento, querido, temos que entender que a nossa luta não é contra o irmão. Tudo que está acontecendo em determinadas áreas na nossa vida, é essa área, essa situação não veio para te destruir, veio para te transformar em filho de Deus. Não veio para te humilhar, veio para gerar em você o caráter de Cristo. Agora, por que é fácil a gente ouvir? E na hora de praticar não é, irmãos? Porque é fácil da gente ouvir direto, culto de doutrina, direto batendo, a gente está lendo ali as cartas paulinas e como Paulo nos ensinou essas instruções para a igreja. E por que, quando acontece, a gente esquece isso, que a nossa luta não é contra a carne? Por que quando o irmão se levanta, tadinho, porque ainda é novinho na fé, ou então porque ainda não está curado, você esquece isso e entra na carne? Por que nós esquecemos com tanta facilidade? Quando alguém nos atravessa no meio do trânsito, que você abre a porta de Jesus te abençoe, não é assim que você faz? Aleluia. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você sabe que toda vez que a gente tem uma ação, uma reação contra a palavra, você fica mais vulnerável a cada dia? Não entendi, pastora. Vou te explicar. A cada situação que acontece na nossa vida, e que a gente sabe o que tem que fazer, mas não faz,
a gente vai a cada dia sendo fragilizado mais e mais na nossa vida espiritual. Como ao contrário também acontece. Na proporção que você vive a palavra, você vai se tornando mais forte. Então, toda vez que se levantar uma situação e que você conseguir vencer a sua carne, você vai se tornando cada vez mais forte. É isso aqui que a palavra está dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Agora, trocando em miúdos, quando você sai da frente, se humilha, faz o que a Bíblia diz, quem toma a frente seu é o general de guerra, aleluia. Quem toma a sua frente, aleluia, é aquele que nunca perdeu uma batalha, é aquele, aleluia, que vive na nossa frente com espada desembainhada, lhe guardando, lhe protegendo. Versículo 11 diz: revista-se de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque ele arma ciladas. Ele arma ciladas. Ele vai fazer o seu filho não ser aquele filho que você sonhou. Aí você vai ter que viver a palavra. Quando a palavra diz assim: ei, eu não lhe chamei para viver por vista, lhe chamei para viver por fé. Aí você vai entender que você tem que gerar o seu filho para os céus. Quem dá glória a Deus? Você está se revestindo de toda a armadura de Deus. Aleluia. Quando o seu marido acontece algum problema, você vai se colocar na posição de mulher de Deus. Homem também. Aleluia. Do mesmo jeito. Deixa eu falar mais aqui, porque teve um irmão que disse assim: a senhora só fala dos maridos e das mulheres. Tem mulheres que são prova, irmãos. Tem mulheres que soltam sangue. E é pior do que homem, porque é das mulheres goteira que a Bíblia fala. Mulher goteira não é brincadeira, não. Aí no versículo 12: porque não temos que lutar contra a carne. Não temos que lutar contra o irmão, contra sangue, contra a carne, nem sangue. Uma vez que você está em Cristo Jesus, a vitória é certa. E não questione qual vai ser a vitória. Só creia que Deus é Deus para te dar a vitória. E quais são essas armaduras? Ele diz no versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Para poder resistir no dia mau. Futuca teu irmão, diga: o dia mau chega para todo mundo. Dia mau é quando acontece problemas, separação é dia mau. Uma enfermidade é dia mau. Um levante contra a sua vida é dia mau. Uma calúnia contra você é dia mau. Dia mau chega para todo mundo. Mas quando você estar alicerçado em Deus, nas armaduras de Deus, aleluia, você vai ficar firme, cingindo os lombos com o quê? Com a verdade, vestida a couraça do que? Da justiça. O que é justiça? Nós sabemos, tudo que é verdadeiro, tudo que é, né, bom, a fama, fica do lado da verdade. Cuidado, aleluia. Calça os pés da preparação do Evangelho. Conheça a palavra, viva o Evangelho, declare a palavra. Oh, aleluia. Tomando sobre tudo o escudo da fé. Eu acho isso tão poderoso, porque o escudo da fé é que você vai poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. Dardos, todos nós sabemos que é, né? É aquela, tipo uma flecha que na ponta
tem um chumaço de fogo. E aquilo ali, mesmo de longe, ele joga. Dardos é alguém que chega para buzinar no seu ouvido que alguém falou mal de você. Dardos é quando uma notícia mal chega para te inflamar. Deixa eu te falar algo. No dia que o diabo olhar para dentro de você e ver Cristo resplandecendo, ele não vai perder mais tempo com você. Porque quem é você vai atrair pessoas igual a você. Você atrai pessoas igual a você. O mundo lá fora diz, os opostos se atraem, mas é mentira de Satanás. Quem se atrai são os iguais. Aleluia. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Você sabe o que significa isso, capacete da salvação? Vamos voltar para onde nós estamos estudando. Eu vou lhe explicar. Aleluia. Timóteo diz o seguinte. Vamos continuar a dizer aqui no versículo 16, diz assim, 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia está falando, quando você coloca o capacete da salvação, é você pautar a sua vida toda baseado naquilo que te salva. Então você vai cuidar, o que é que o capacete cuida? Cuida daqui, né, da mente, né, do raciocínio, do intelecto, dos ouvidos, né, da boca. Você coloca o capacete, vai ter esses lugares para proteger. Aí está dizendo, não ouça nada aquilo que possa prejudicar a sua salvação. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. É num momento inesperado, que a Bíblia diz que Jesus vai voltar de repente, né? De repente, automaticamente. É nessa hora que você deve estar falando alguma coisa e perder a sua salvação. Pastor, assim tão rápido? Está escrito. É nesse momento que você está fazendo um julgamento errado e você fica. É no momento que você está com mágoa e ressentimento de alguém e você fica. Aleluia. Eu não sou a favor daquelas pessoas, quem me justifica é Deus. Se eu souber, hoje mesmo tem uma situação, se eu souber de alguém que está ferido comigo, eu vou a essa pessoa, porque é isso que a Bíblia diz. Se você souber que alguém tem alguma coisa contra você, vá a essa pessoa. Porque se possível for ter paz com... Claro que vai ter alguns que vai ser impossível. Vai ter alguns que você vai chamar, que você vai tentar, que você vem para cá e não vai ter jeito. Mas aí quem te justifica é Deus. Mas enquanto depender de mim ou de você, vai a pessoa. Vai lá. Meu irmão, se eu te fiz alguma coisa, me perdoe. Porque todos nós aqui, ninguém está passivo de errar. Sim ou não? A gente às vezes erra até sem sentir, mas temos que ter humildade de ir lá, me perdoe em nome de Jesus. Mas o grande problema é que a gente coloca uma capa de religiosidade, quem me justifica é Deus. Ei, querido, não é assim não. Tudo que depender de você, para alguém ir para o céu, faça. Aí quando eu liguei para essa pessoa hoje, não, pastor, fique em paz, eu estou bem. Eu digo, está bem não. Ninguém pode estar bem achando que foi ferido. Me perdoe em nome de Jesus, eu te amo. Não é assim não, viva a palavra, o que a palavra manda fazer, vai lá. Não é fingir pela frente que está tudo bem e as coisas acontecendo não, sabe por quê? Porque um ressentimentozinho aqui, com o passar do tempo, vira, sabe o quê? Raiz de amargura.
Enquanto aconteceu, está pequeno, ó, dá um solavanco que tira de dentro de você. Não deixe a situação crescer, não. Aleluia, coloca o capacete do Evangelho. Não deixe que nada prejudique sua salvação. Oh, glória. A palavra, toda a Escritura, ela é divinamente inspirada para a gente ser homem de Deus perfeito, instruído em toda boa obra. O problema é que a gente insiste em querer viver os nossos próprios desejos, as nossas próprias opiniões e ideias. Não quer viver a palavra. Futuca teu irmão para ele acordar. Viva a palavra, rapaz. Cuidado. Capítulo 4. Já estamos terminando. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar. Diga para seu irmão, Jesus vai voltar e vai julgar. Há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Jesus não vai voltar mais para salvar ninguém. Ele vai voltar para julgar. O tempo da salvação é agora. A porta está aberta. Futuca teu irmão, não perca essa oportunidade, não. Jesus vai voltar e vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Porque Deus não julga mais. Deus agora transferiu para Cristo todo o julgamento. Quem vai julgar agora é Cristo. Mas a Bíblia também diz que a igreja, quem é que vai também ajudar a julgar? A igreja. Então, pera ainda, pastora, tem uma controvérsia aí. Paulo está dizendo aqui para Timóteo pregar a palavra. Porque quando Jesus chegar, vai julgar os vivos e os mortos. E a Bíblia diz que vai começar pela casa, vai ser pela igreja, vai ser por dentro daqueles que conhecem a palavra. Mas quando a Bíblia diz que a igreja vai também ajudar a julgar, é a igreja que já está pronta. Porque tem os remanescentes, que não se deixam contaminar. Tem aqueles que sentam aí, recebem a palavra e quer viver a palavra e vai se aperfeiçoando, se aperfeiçoando, se aperfeiçoando, até se tornar dia perfeito. Eu creio que tem os remanescentes. Eu creio que tem gente aqui nesse momento que está recebendo a palavra e diz, eu vou aplicar na minha vida. Eu creio que tem pessoas aqui que têm recebido a palavra e têm ajustado a sua vida. Eu creio. Esses, aleluia, não irão ser julgados. Esses vão passar pelo tribunal, vão. Mas a Bíblia diz que vão para receber galardão. Diga para seu irmão, tem recompensa para você, viu? Jesus vai voltar para julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Versículo 2. Conjuro-te, pois, diante de Deus, que pregues a palavra. Inste a tempo e fora do tempo, ou seja, insista a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Você nunca pode repreender alguém antes de você ensinar a palavra. A palavra de Deus, meu irmão, diz isso e isso. Você está agindo errado. Versículo 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Ou seja, não receberão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, aos mitos. Será que isso já está acontecendo? Que pessoas são essas?
Vai vir o tempo e já começou. Eu estou pregando aqui, principalmente culto de doutrina. Tem pessoas que podem estar sentadas aí dizendo, não aceito, não concordo com isso. O evangelho é como eu penso, e o evangelho não é como você pensa, é como está escrito. O evangelho é Cristo. Aqui tudo é inspirada, para que a gente venha viver a palavra. Não tem meio termos, irmãos. Isso tem que ser pregado aqui, sabe por quê? Porque naquele grande dia a trombeta tocar, você ficar e não dizer que não foi instruída. Não foi instruído. Sabe como é que eu imagino que vai ser o julgamento? Jesus ali com a relação, porque a Bíblia diz que todas as nossas ações são tudo escrito no livro. Quando você se reúne com alguém para falar mal de alguém, está escrito no livro lá. Tudo que você faz, tanto de bom como de errado, está tudo escrito. E aí no julgamento, Jesus vai dizer assim, Abraão, lê aí o que é que a Adriana fez. Aí está repreendido, a Adriana vai dizer, vai estar escrito, está repreendido. Divórcio, aconteceu. Divórcio é contra a palavra de Deus, é. Está lá escrito de Adriana, está. Mas aí Jesus, aleluia, não foi ela. A palavra, ela viveu a palavra. E eu sou testemunha. Aleluia. A Bíblia diz que nós líderes iremos apresentar. Aleluia. Então quando a Adriana aqui sofrendo, eu digo, não, você não pode. Você é mulher de Deus é joelho. Pastora, não tem jeito, não é você que diz. Continua na sua posição, porque Deus vai te honrar. Eu vou obedecer a senhora, tudo que a senhora mandar eu vou obedecer. Sabe por que hoje ela está feliz? Porque foi obediente à palavra. Na relação lá no listo, vai ver. Aí você vai dizer, mas eu não sabia. Aí sabe o que vai acontecer? Automaticamente, no telão vai aparecer esse culto de doutrina e eu pregando a palavra. Meu Deus, senti Deus aqui. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo, pregue, viu? Não deixe de pregar a sã doutrina. Pregue fora do tempo, antes do tempo, a qualquer momento, doa quem doer. Pregue a palavra. Repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Você pode estar achando ruim aqui hoje, mas amanhã você vai agradecer pelo que está sendo pregado hoje aqui. Aleluia. Aleluia. Não entre nesse contexto desses que não querem ouvir a verdade. Não se iluda, tem muitos aí iludidos, que acha que está no reino, que está vivendo o evangelho, mas está longe do evangelho. Viver o evangelho é todo dia você renunciar à sua carne. Viver o evangelho é todo dia você ir para a cruz. Aleluia. E no versículo 6 a 8, ele abre, tem o versículo 5. Mas tu, ser sóbrio, equilibrado em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Ele está dizendo, Timóteo, não pare a tua obra, sofre as aflições como um bom, aleluia, evangelista. Ou seja, coloque sempre Deus na frente, o propósito do evangelho crescer, não pare, aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque ele diz assim, ele disse, você sabe, Timóteo, nós lemos isso aqui, quanto eu padeci pelo evangelho, quantas aflições eu sofri, mas de todas o Senhor me livrou. Eu acho isso tremendo, querido.
Quando o teu propósito está no reino, você pode passar o que você passar, Deus vai estar com você. O propósito é maior do que a sua dor. O propósito é maior do que a sua humilhação. Só que o grande problema é que muitas vezes nós nos enganamos, estamos servindo a nós mesmos, não estamos servindo o Evangelho. Eu só vou pregar no lugar que me der mais. Eu só vou louvar, virou graça. Hoje é de 5.000 para frente. Que Deus me guarde e me proteja. O que eu vou dizer aqui agora. Mas eu jamais vou pagar mais a um cantor do que a um pregador verdadeiro, que traz a palavra de vida, que transforme. Eu tenho orado e peço para a igreja orar. Ore para que levante mais profetas que pregam a verdade. O verdadeiro profeta, ele não está se preocupado com a recompensa. Ele está se preocupado em agradar a Deus. Doa quem doer. Aleluia. Glória a Deus. Prega, Timóteo. Cumpra o teu ministério. Doa quem doer. Irmãos, a gente tem que entender isso. Que a gente, para fazer a vontade de Deus, a gente vai desagradar um bocado de gente. Porque se a gente entrar no mérito de querer fazer para agradar, a gente vai estar desagradando a Ele. E eu que tenho isso de mim, que querer ter boa paz com todo mundo, é difícil para mim. Mas eu tenho aprendido que em primeiro lugar tem que estar Deus na minha vida. Aí no versículo 6 a 8, ele fala: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Queridos, isso aqui são palavras de um verdadeiro homem de Deus. Eu queria saber o ministério da prosperidade, muitos aí que só tem ministério de prosperidade. Como é que eles classificam o apóstolo Paulo? Encarcerado, o ministério de encarcerado, pobre, sofredor. Mas ele, aleluia, ele declara: combati o bom combate. Guardei a fé. Vocês estão entendendo? O bom combate, queridos, não é quando você está com carro zero na mão, é bom, é ótimo. Não é quando o seu ministério é reconhecido internacionalmente, não. O bom combate é quando você cumpre o propósito de Deus. Ei, não importa o que foi que Deus lhe chamou para fazer para o reino. Se Deus lhe chamou para ser uma intercessora, combata o bom combate. Se Deus lhe chamou para ser uma pastora, combata o bom combate, doa quem doer. Se Deus chamou, aleluia, para você ser um porteiro de igreja, combata o bom combate, porque antes de você ser qualquer coisa, você é um conciliador do Evangelho. Não é título que faz você levar o bom combate. O bom combate é você chegar ao fim, aleluia, seguro do que o que você fez foi aquilo a qual foi determinado para você. João Batista não fez milagre nenhum, aleluia. Mas Jesus disse: nunca existiu, nem vai existir um profeta maior do que ele. Por quê? Por quê? Porque ele cumpriu o propósito dele. Cuidado com o seu coração. Cuidado com o seu coração. Eu falo aqui para os pastores que já estão aqui. As pastoras. Antes de ser pastor auxiliar, combatendo o bom combate, com fé em Deus, do que ir lá para frente, para uma frente de uma obra, para dizer que você é e depois quebrar a cara.
E Deus dizia a você: eu não mandei você abrir igreja nenhuma. Combater o bom combate é quando Deus lhe chama para uma coisa e você quer fazer outra. Você não está combatendo o bom combate. Não importa o que foi que Deus me chamou. Se é o que Ele me chamou, eu vou me esmerar, eu vou me esforçar, eu vou crendo, aleluia, que eu vou fazer o melhor, porque eu não estou fazendo para o homem, eu estou fazendo para o meu Deus. Jesus disse: tudo que vier na sua mão, faça como se fosse para Cristo. Mas a gente insiste, ouve a palavra, mas não vive. Se eu não achar tapinha nas costas, eu desisto, eu paro. E aí, às vezes, vem as lutas. Porque aqui a gente aprendeu. Nós aprendemos aqui no livro de Timóteo. Paulo admoestando Timóteo: prova todos aqueles, antes de ungir, antes de estender as mãos, prove. Nós aprendemos aqui, sim ou não? Só que quando vem as provas, desiste, desanima, quer parar. Aleluia. Tem gente que diz que eu amassei barro para Faraó 20 anos lá. Digo: eu amassei barro para Faraó? Não, meu filho. Eu servi 20 anos lá para o meu Deus, para Cristo, aleluia. E com todo prazer. E me orgulho até das lutas que eu passei lá dentro. Porque serviram para me dar estrutura. Serviram, aleluia, para eu estar aqui combatendo o bom combate. Quem está aqui em cima não é uma fragilizada, que tudo fere, que tudo machuca. Não, quem está aqui, aleluia, é uma mulher estruturada onde? No fogo da aflição. Aleluia. Glória a Deus. Esse homem está, aleluia, vem depressa. Versículo 8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O foco dele, o entendimento dele, não estava em glórias de homens. Ele sabia, porque sabia o que estava aguardando ele, irmãos. Você não vê aqui um homem amargurado: a minha vida toda foi sofrer, não. Foi um homem jubiloso de alegria, mesmo encarcerado, mesmo esperando a hora da morte. Acho que foi Paulo que foi cerrado ao meio, se eu não me engano. Mesmo esperando a hora da morte. E porque ele ia morrer por amor ao Evangelho. E você? O que é que você acha que o Evangelho é para você? O que é o Evangelho para você? Aleluia. Foi muito bom a gente adorar aqui ao Senhor, louvar. Eu quero só estar no Senhor, tudo é para o Senhor, da boca para fora. Como um dia eu ouvi do Senhor falando aqui comigo: a igreja lotada. Não foi aqui não, aqui não tem isso não. Foi lá, a igreja lotada, todo mundo adorando, que na hora do louvor lá era glória. Aí eu ouvi a voz do Senhor dizendo no meu ouvido: filha, olhe para trás. Quando eu olhei, tinha um bocado de gente assim adorando. Estão todos me adorando de lábios. Eu ouvi no meu ouvido, foi audivelmente. Eu comecei a chorar compulsivamente. O povo sem entender o que estava acontecendo comigo. O que foi? O que é que você tem? Não entendia. E eu queria parar de chorar e não conseguia. Mas foi Deus falando comigo. Muitos estão aqui, me adorando, dizendo que me ama, levantando mãos, mas estão distante de mim. Aqueles que adoram ao Senhor é aqueles que estão dispostos a pagar o preço que for pelo Evangelho. Renunciar a sua vontade, renunciar a sua carne. O Evangelho não é esse que estão pregando por aí, não. O Evangelho é renúncia, o Evangelho é preço, o Evangelho é cruz, o Evangelho é obediência, o Evangelho verdadeiramente é santidade. O que a senhora quer dizer com isso, pastora? Que eu não vou ser curado, que eu não vou ser próspero. Não estou dizendo isso, porque a palavra de Deus diz, aleluia, mas ela também diz: buscar em primeiro lugar
o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Para que é que você quer dinheiro e prosperidade? É para o reino de Deus? É para o reino? É para que o evangelho seja cada vez mais divulgado? Receba. Aleluia. Ou é para gastar nos seus deleites? A Bíblia diz isso. Quantos vêm em busca de Deus? Eu acho que eu vou pregar esse domingo de novo. Só para uma solução dos seus problemas. Aleluia. Glória a Deus. E aí, Deus é fiel, Ele honra a fé, resolve o problema e você esquece Deus. Ou então, quando está vindo buscando e nada acontece, quer desistir. Principalmente pessoas que andam atrás de profetas. Profetas, muitos aí que se dizem profetas, ele quer manter o status dele de profeta. Então ele dá quando Deus manda e dá também quando Deus não manda. Aí sabe o que é que acontece? Pessoas dentro da igreja decepcionadas e tristes com Deus. E Deus não tem nada a ver com isso. Mas sabe o que é? É porque em vez de procurar cultos que façam crescer entendimento de quem é Deus, porque é conhecendo a palavra, a Bíblia diz que a palavra ela é poderosa para te sarar, para lhe transformar, para lhe libertar, para lhe, aleluia, lhe fazer um homem e uma mulher estruturada. Então, quando você está alicerçado na palavra, pode vir o vento que vier, ó. Muito pelo contrário, o vento vem e você firmada, as provas vêm e você firmada, sabe por quê? Porque você não está firmada nas promessas, você está firmada em Cristo, a rocha inabalável. Aí Paulo diz que tinha prazer nas aflições. É porque ele entendia o que estava acontecendo, o que eu estou passando é por amor a Ele, por Ele eu topo todas as coisas, por Ele tudo é válido, por Ele eu suporto tudo. Diga para a sua irmã, experimenta ser um instrumento de Deus na terra. Experimente, aleluia, viver nesse gozo, aleluia, da sua vida toda, ser respaldada em prol do evangelho. Experimenta, você vai experimentar coisas poderosas em Cristo. Vamos ficar de pé. Aleluia. Experimenta. Pastora, eu estou sendo humilhado. Estou sendo humilhado no meu trabalho, estou sendo humilhado dentro de casa. Você aprendeu hoje aqui que isso que está acontecendo com você é Deus permitindo para lhe transformar em imagem do Filho de Deus. É para arrancar tudo que é trevas dentro de você. Aleluia. É Deus querendo trabalhar dentro de você. Às vezes nós não entendemos, querido. Porta se fecha, trabalho não abre, casamento não restaura, a vida financeira esbagaçada. É Deus dizendo, desce, se humilha, se esvazie de você mesmo. Porque olha, a gente quando ouve dizer assim, pensa que Deus é um Deus carrasco, sim ou não? Ah, mas Deus permite algumas coisas, Deus permite tocar, ferir, ficar doente. Que Deus é esse? Não é não. Aleluia. Glória a Deus. Não é Deus carrasco não, é amor de Deus pelas nossas vidas. É porque Ele te ama. Ele não quer te perder. E Ele sabe que desse jeito que você está, você não vai reinar com Ele. Você não vai morar com Ele. Então comece a olhar com olhos diferentes. Comece nessa noite a dizer, Senhor, eu quero me esvaziar de mim. Oh, irmãos, como é bom quando as escamas caem dos olhos. Eu me achava tão boazinha. Eu me achava que eu era boa filha, que eu era boa mãe, que eu era boa irmã. Quando eu conheci Jesus, um bocado de hipocrisia dentro de mim.
Eu só estava bem quando todos me obedeciam. Tinha que ser como eu queria. Um bocado de sujeira dentro de mim. Ai de quem pensa que é alguma coisa. Eu dava com a mão e estava sempre criticando. Eu sou transparente. Aleluia. Um bocado de hipocrisia tinha dentro de mim. Eu tinha um prazer de me achar que eu era boa em tudo. Mentira. Quem é bom é Ele. Eu não valo nada se não for Ele dentro de mim. Se não for o Espírito Santo dentro de mim, todo dia eu tendo que me humilhar, me ajuda, me socorre. Não é fácil, Senhor. Paulo estava ali sofrendo. Sabe por que Paulo estava sofrendo? Depois a gente vai ver para a semana. Porque ele tinha sido abandonado. Ele diz: vem, Timóteo, tem comigo depressa, porque Demas me abandonou. E a pior coisa do mundo que tem é ingratidão, irmãos. Enquanto o ministério de Paulo estava alavancando, tinham aqueles que estavam ali de junto. Mas ele diz: vem, Timóteo, como é bom para um pastor, aleluia, ter aqueles que ele sabe, porque sabe que está do lado dele, nos acertos, nos erros. Mas infelizmente não acontece assim. Tem aqueles que só estão de junto na hora do aplauso. Tem aqueles que só estão de longe esperando a falha para criticar. Mas a esses todos Deus julgará. É isso que Paulo disse a Timóteo. Paulo disse aqui a Timóteo: a esses, Timóteo, a Demas, Timóteo, eu entrego ele na mão de Deus. É Deus que vai cuidar dele, Timóteo. Manda. Só Lucas está comigo. Versículo 11 ele diz: só Lucas está comigo. Agora eu acho lindo esse versículo 11 que ele diz: toma Marcos e traze-o para mim, porque me é muito útil para o ministério. Sabe quem foi Marcos? Marcos foi o instrumento da briga dele com Barnabé. Porque Paulo era colérico, ele era um homem decidido. Então quando Marcos, por medo, não quis acompanhar ele na segunda viagem, ele rompe com Marcos. Ele não permite mais que Marcos acompanhe. Não vai mais não. Aleluia. Não é como você quer não. Ele rompe com Marcos. Mas agora quem está falando aqui é um pastor cheio de Deus, cheio de experiência. É um pastor, aleluia, que combateu o bom combate. Diz: traz Marcos. Eu entendi as fraquezas de Marcos. Marcos cresceu, Marcos amadureceu. Traz ele, porque me é muito útil, aleluia. Ei, eu creio, eu profetizo. Eu costumo dizer aqui: aqueles mais que dá problemas, que nos dá trabalho, são aqueles que são os leais, que são os fiéis. Aleluia. Eu profetizo que aqui tem fiéis. Eu profetizo aqui uma igreja alicerçada, unida, porque a palavra de Deus diz que o corpo ajustado, bem ajustado, ele cresce. Eu sei que não pode, mas toca no ombro do seu irmão. Não pode pegar na mão, toque no ombro. Aleluia. Diga para ele: conta comigo, eu te amo, eu faço parte da sua família. A sua alegria é a minha alegria. Aleluia. A sua dor é a minha dor. Aleluia. Conta comigo. Aleluia. Olhe para cá. Não deixe o diabo dizer no seu coração que tem gente que tem despeito e inveja de você. Isso é coisa de Satanás. Tem gente que diz: pastora, a senhora conta tudo, a senhora não sabe o coração de ninguém. Eu digo: eu estou nem aí. Quando o tempo de Deus chega na minha vida, não há quem possa impedir. Aleluia. A Bíblia diz: se alegra com os que se alegram, chora com os que choram. Isso é família. Isso é família. Tá aqui duas irmãs minhas. Tem duas hoje. Tem hora que a gente briga. Discorda. Briga não, que a gente não briga. Discorda.
Na mesma hora está tudo bem. Porque isso é família. Eu posso falar com ela o que eu quiser. E ela comigo. Mas não quero que ninguém diga isso. Isso é família. Aleluia. Chega o descasco. Mas vem alguém falar mal. Isso é família. Isso é família. Família, ele quer chama. Está errado você, mas eu te amo. Aleluia. Você faz parte de uma família. Quem faz parte da família, levanta a mão. Aleluia. Glória. A sua alegria tem que ser a alegria do seu irmão. A alegria do seu irmão é a sua alegria. A tristeza do seu irmão é a sua tristeza. Aleluia. Dá uma salva de palmas para aquele que vive.